Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de setembro de 2022, são 8 horas da manhã. No Globo, governo trata como sigilosas mensagens que supostamente incriminam Bolsonaro em celular da Petrobras. O Ministério das Minas e Energia trata como sigiloso conteúdo de mensagens contidas no celular corporativo usado pelo presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. As conversas, segundo ele, afirmou em grupo de WhatsApp, poderiam incriminar Jair Bolsonaro. Foi assim que a pasta respondeu a 2 requerimentos de informação feitos por parlamentares que pediam, por exemplo, relatórios e documentos elaborados pela estatal. Um deles, apresentado pelo deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, questionava se a Petrobras havia instaurado alguma auditoria, investigação ou procedimento de análise do teor das mensagens. Pedia ainda a cópia integral dos processos, bem como os arquivos preservados no aparelho, caso não houvesse qualquer iniciativa em vigor. O outro requerimento da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, indaga a respeito de que medida foi tomada em relação ao celular corporativo devolvido por Castelo Branco e quais pessoas têm acesso a essas mensagens. A parlamentar também pergunta se foram encontrados indícios de irregularidades e, em caso positivo, qual o motivo de não ter sido comunicado às autoridades. Em ambas as situações, a resposta do Ministério, recebida em caráter reservado pela Secretaria-Geral da Mesa, foi tratada como sigilosa e confidencial. Na verdade, tudo que é sigiloso e confidencial se torna a tônica do governo Bolsonaro. Ele instaurou sigilo de 100 anos em várias informações que são de interesse público, inclusive violando a lei de acesso à informação. E agora há um possível indício de crime de Bolsonaro e é preciso que as autoridades requisitem esse aparelho para saber que mensagens são essas que comprometem Bolsonaro. E no Datafolha, o Lula reage entre evangélicos e a vantagem de Bolsonaro despenca. Ele caiu 7 pontos entre evangélicos. A diferença entre os dois principais postulantes à presidência passou dos 25 pontos percentuais divulgados na última sexta-feira para os 18 de agora. A pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, mostrou pela primeira vez nas últimas semanas uma redução significativa da vantagem de Jair Bolsonaro sobre Lula entre os evangélicos. O atual chefe do executivo oscilou para baixo nesse segmento em relação ao levantamento da semana passada, passando de 55% para 52% dos votos válidos, que desconsideram os indecisos e os votos nulos. Já o Lula, que vem concentrando esforço para diminuir a rejeição junto aos fiéis, conseguiu ganhar fôlego subindo de 30% para 34%, fora da margem de erro, portanto. E no Correio Brasiliense, informação pelas redes sociais pode ser determinante nas eleições novamente. Segundo o levantamento, em 2018, o fato de Facebook, WhatsApp e YouTube terem sido utilizados como canais de informação sobre política quase dobrou as chances de Bolsonaro em 2018. A utilização das redes sociais como fonte de informação foi determinante para a eleição de Bolsonaro em 2018. E esse fenômeno pode se repetir. A conclusão é de estudo publicado na revista Dados, realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Pará. Segundo o levantamento, em 2018, o fato de Facebook, WhatsApp e YouTube terem sido utilizados como canais de informação sobre política quase dobrou as chances de Bolsonaro. Essa eleição é um pouco diferente daquela, há um certo exagero aí.
E na Veja, Moraes e Pacheco livram o país de novo fiasco internacional. O Bolsonaro não quis receber os observadores internacionais que virão da Europa, de várias partes do mundo, fiscalizar as eleições no Brasil. Na verdade, fiscalizar se o Bolsonaro não vai dar golpe, não é? Eles não serão atendidos por Bolsonaro, que não quis se encontrar com eles, e Alexandre Moraes e Rodrigo Pacheco se uniram para evitar que o Bolsonaro provocasse um novo estrago internacional à imagem do Brasil. É que o presidente, supostamente preocupado com a transparência das eleições, não topou recepcionar observadores internacionais que virão ao país na eleição. A pedido de Moraes, então, Pacheco fará as honras. E o dado do Datafolha que mais preocupa Bolsonaro é basicamente a eleição em São Paulo. Como a pesquisa Datafolha revela que Rodrigo Garcia empatou com Tarcísio de Freitas pelo governo de São Paulo, na eleição pelo governo de São Paulo, empatou tecnicamente, isso significa que se Rodrigo Garcia ultrapassar Tarcísio, Bolsonaro vai ficar sem palanque no estado mais importante da campanha eleitoral devido ao gigantismo de São Paulo. O empate técnico entre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, na disputa pelo governo paulista, apontado pelo Datafolha, foi o maior banho de água fria na campanha de Bolsonaro. Isso porque há o risco de o presidente ficar sem palanque em São Paulo, maior colégio eleitoral do país e estado estratégico. E a subida de Garcia no Datafolha, Rodrigo Garcia, na disputa pelo governo de São Paulo, pode ser atribuída ao ataque de um bolsonarista à jornalista Vera Magalhães. O empate técnico entre Tarcísio de Freitas, com 22%, e Rodrigo Garcia, com 19% no Datafolha, sobre o governo de São Paulo, reacende disputa que definirá o nome que disputará o segundo turno com Fernando Haddad, 36%, e é resultado direto, de acordo com as pesquisas internas da campanha de Garcia, do ataque que o deputado Douglas Garcia fez a Vera Magalhães ao fim do debate de segunda-feira. O próprio Datafolha mostra que Garcia subiu 10 pontos percentuais entre as mulheres na comparação com a pesquisa divulgada há 15 dias. E Ciro critica o voto útil hoje, mas ele defendia o voto útil em 2018. Empacado nas pesquisas, pedetista amplia ataques a Lula e tenta evitar derretimento às vésperas da eleição. Ciro Gomes está nervoso. Na reta final da campanha, o candidato do PDT lançou uma cruzada contra o voto útil. Quer evitar que os eleitores o abandonem às vésperas da eleição. Na quarta-feira, o pedetista acusou o PT de fazer terrorismo e fascismo de esquerda ao pregar o voto em Lula para encerrar a disputa no primeiro turno. Abre aspas. Sabe qual é uma das maiores fraudes das eleições democráticas? É o falso voto útil. É uma mistura de mentira e manipulação grosseira, esbravejou em vídeo divulgado ontem nas redes sociais o Ciro Gomes. Há 4 anos ele sustentava outra visão do fenômeno. Citava pesquisas eleitorais para defender o voto útil em si mesmo. E para vencer Bolsonaro é preciso passar Lula no primeiro turno, diz autor do livro que explicou a vitória de Bolsonaro em 2018. Para Maurício Moura, Auxílio Brasil não tem dado o efeito esperado porque Bolsonaro cortou o benefício na pandemia e passou a sensação de que era temporário. O economista Maurício Moura, autor do livro Eleição Disruptiva, Por que Bolsonaro Venceu, da editora Record, sobre a vitória do presidente em 2018, acha que o candidato do Partido Liberal não é favorito para conseguir a reeleição. Ele explica que Bolsonaro precisaria estar à frente de Lula já do primeiro turno. Do contrário, dificilmente iria tirar votos do petista, mesmo com mais um mês de disputa, que na verdade não existe um mês nenhum. São cerca de 2 semanas, pouco mais de 2 semanas. E pesquisadores relatam hostilidade e violência durante levantamento de opinião pública. Quem está reclamando são as equipes de entrevistas do IPEC, do Datafolha e do Instituto
Quest e grupo da USP, que foram todos às ruas pesquisar os dados da eleição. Eles foram alvos de ações agressivas que também atrapalham o censo do IBGE. É o bolsonarismo infectando o tecido social brasileiro. E Marina Silva diz: sou cristã e nunca instrumentalizei a fé em igrejas. E a ex-ministra lembra que esses pastores que estão com Bolsonaro estavam com Lula quando o PT estava no poder, insinuando, portanto, que são meros arrivistas. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.